Boa tarde a todos, meu nome é André Luciano Manuel, sou acadêmico do 9º semestre de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina, no Brasil, e vou apresentar hoje um trabalho intitulado Avaliação da Homofobia entre Estudantes de Medicina do Brasil, um estudo multicêntrico sob orientação das doutoras Viviane Feltens e Daniele Vinores. Então, a homofobia é um problema relacionado ao estigma e à discriminação dirigida aos indivíduos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Em muitos casos, ela chega a resultar em violências físicas e abuso sexual. Por exemplo, entre os jovens de Nova York que são homossexuais, 78% já sofreu algum tipo de violência sexual. Além disso, está comprovado que o suicídio é bem mais prevalente entre aqueles que têm orientação sexual homossexual, provavelmente causada pela homofobia. Isso faz com que essa população esteja num índice de vulnerabilidade social maior que os demais, tendo um risco diferenciado para diversas entidades nosológicas, como, por exemplo, os transtornos mentais de modo geral, o tabagismo, o etilismo e as DSTs, principalmente a AIDS, o que leva-nos a pensar que eles precisem de cuidados específicos em saúde. Com isso, nós resolvemos questionar se a formação universitária brasileira em medicina abrange essa demanda de cuidados específicos em saúde, e também se a medicina brasileira estaria preparada para atender essa demanda. Nós, então, estabelecemos contato com as universidades da DIACEMBRA, que é a nossa federação brasileira. No ano de 2012, mais ou menos no segundo trimestre, foram contatadas 49 universidades, 21 manifestaram interesse em participar do estudo, 14 foram submetidas ao comitê de ética e 9 realmente participaram do estudo. A nossa população era de 3.525 indivíduos, com cálculo amostral, nós chegamos a uma amostra mínima de 418 indivíduos. Foi feita uma amostra randomizada e todos os indivíduos do primeiro ao oitavo semestre foram convidados a participar do estudo. 1.061 responderam ao questionário, distribuídos de modo uniforme pelo país. Todos eles assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, responderam a um questionário socioeconômico, a uma interrogação quanto à prática de bullying e ainda a escala de homofobia explícita e implícita, um documento validado para o espanhol em 2003 e para o português em 2004. Ela é composta de 17 itens e o resultado dela varia de 0 a 7 pontos. As questões éticas deste estudo foram resolvidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da minha instituição e discussões acerca desse tema a partir dos resultados têm sido promovidas com indivíduos que participaram da pesquisa. Esses softwares foram utilizados e nós fizemos média e desvio padrão, além de frequências absolutas e relativas, utilizando os testes do Q² e o T-de-Student ou ANOVA quando necessário. Nós tivemos então 1.061 indivíduos, a maioria homens, católicos e brancos. A distribuição da amostra foi uniforme, de acordo com o ano de curso, e nós percebemos que, quanto à interrogação, a prática de bullying a um indivíduo homossexual, os homens tiveram bem mais prática de bullying, sendo 16% dos mesmos contra 4% entre as mulheres. Quanto à utilização da escala de homofobia, lembrando que o resultado varia de 0 a 7, também percebemos que os homens tiveram um índice maior de homofobia nos 3 parâmetros. Quanto à associação entre quem assume e quem realmente pratica bullying, os que assumem praticar bullying seriam mais homofóbicos. Questionamos ainda a relação entre homofobia e religião dentre a amostra estudada. Os indivíduos da religião protestante foram considerados os mais homofóbicos e os menos aqueles que não declaram algum tipo de religião. Muito nos questionamos se estes valores, por não serem tão expressivos, já que o máximo seria 7, e eles terem circundado entre 13,5 e 3,6, se esses valores teriam algum impacto perante a sociedade. Considerando que nós tratamos de estudantes de medicina, tampouco quase médicos, nós pensamos que esses valores têm sim grande impacto na sociedade, já que eles têm capacidade de influenciar na aderência a tratamento dos indivíduos. Os nossos achados foram corroborados por outros estudos. Um estudo americano mostrou que 82,3% dos universitários acham a homossexualidade vivida por homens natural. Ainda universitários da Paraíba, um estado brasileiro, demonstram que homens são mais homofóbicos que as mulheres, e os 2 estudos demonstram não haver relação entre homofobia e alguma raça, e haver sim diferença entre homofobia e religião.
Uma revisão sistemática com meta-análise foi feita em 2008, onde se comparou 6 estudos avaliando a homofobia em estudantes de medicina a níveis nacionais. Nesses países, a homofobia estava em valores preocupantes entre 10% e 25% dos entrevistados. No nosso estudo, automaticamente a nível de Brasil, 32,1% dos estudantes de medicina são potencialmente homofóbicos. A gente ainda interroga se há uma possibilidade de que a homossexualidade seria mais bem aceita pelos médicos atuais, já que em 86, 30% deles recusaria a entrada de um gay numa faculdade de medicina e 40% não encaminharia um paciente a um colega homossexual. Em 94, um estudo qualitativo com 28 médicos gays mostrou que todos tinham medo de sofrerem retaliações e ostracismo por conta da sua sexualidade. Neste estudo, 9,1% dos indivíduos afirmam ter praticado bullying, um valor bem menor ao que se encontrava no passado. Como possíveis pontos complicadores do estudo, nós gostaríamos de ressaltar que foram excluídos os indivíduos do 5º e 6º anos por questões logísticas, já que no Brasil estes estão no internato e seria um pouco difícil conseguir aplicar questionários nos mesmos. Ainda que nós convidamos um grupo de universidades e as que participaram tiveram que manifestar seus interesses, como possível viés. Concluindo, nós percebemos que a homofobia ela é mais prevalente no Brasil do que em todos os outros países que já estudaram entre estudantes de medicina. Homens e religiosos são mais homofóbicos, que não há relação com alguma raça e que a homofobia pode ser que esteja num processo descendente no meio médico acadêmico brasileiro. Essas foram as instituições participantes, a qual nós somos gratos, além da Tia Sembra, que proporcionou essa pesquisa, e também um projeto que se chama Projeto por um Mundo Livre de Homofobia, que acontece há 2 anos nessas instituições, que nos mostraram resultados bastante preocupantes, onde nós desenvolvemos vários tipos de ações tentando reduzir esses índices. Obrigado. Ele fala muito bem. Fala muito bem. Copiei.